Pra quem nunca viu o árbitro se metendo no jogo, eu os relembro do árbitro falando pro Luiz Araújo acalmar, que eles estavam ganhando o jogo contra a Flu. E aí? E aí? Eu sei que você falou muito disso, mas assim, existe conversa. É porque é ruim eu ser tricolor nessa hora, porque eu juro que tem debate que eu acho muito sério e me irrita um pouco ser clubista nessa hora, porque é uma arbitragem ruim e tal. Mas, gente, existe. O árbitro fala pro Luiz Araújo acalmar que ele vai ser expulso. Não dá. E não tem esse drama todo, gente. Não, então, é o ponto e aí? que... É o Caraca, ponto... parabéns. Qual o nome? Tem a pessoa que falou isso? O gênio. Esse um que são letras. Cara, não adianta. Enquanto a gente tratar esse assunto com clubismo, o assunto não vai pra frente de forma nenhuma, pô. É o mérito que eu queria entrar. Parece que Chegou o momento. Parece que inventaram a roda ontem. Parece que inventaram a roda ontem. Tipo assim, um time foi prejudicado, foi a primeira vez que um time foi prejudicado na história do futebol. Assim, comoção nacional. Algo que eu jamais vi. Porque, por exemplo, a torcida do Flamengo se orgulha, e os jogadores se orgulham de fazer o chororô pro Botafogo. Não se orgulha? Mas quer comparar os casos? Não, né? Eu tô falando, não se orgulha? Tá. Quer comparar os casos? Mas não se orgulha? Não, se orgulha. Se orgulha. Se orgulha. Eu lembro que torcedor do Flamengo... Eu mesmo é puto com o caso. Eu sofri... Que é batom na cueca, pô. O que eu sofri na final do Carioca com o gol do Márcio Araújo... Sim. É uma putaria. Sim, claro. E assim... Erro crasso de final. Último lance do jogo. Mas é o papel do torcedor zoar o outro. Não das federações. Não, é por isso que eu tô entrando no mérito. A gente tá entrando no mérito agora da teoria da conspiração, que é o que o torcedor também dá pra Mas zoar. a gente tá falando que a arbitragem Torcedor, é ruim, goleiro. o fio tá indo... Goleiro. O fio tá indo contra. Mas até agora não tem a aspa dele. Isso. O goleiro. É verdade. Não tem a vamos ser aspa sinceros. dele. Ele veio Ninguém aqui... achou a aspa dele. Não, sim, mas a aspa é o falou menor isso. dos problemas. Não. Você bota uma... Eu tô... Não, Porque saiu isso impresso, Não, né? eu não tô... Sim. Entre aspas, falando disso. Aí o cara cobrou, cadê eu falando? Não, eu tô falando que é o menor dos problemas, que, tipo assim, eu não ligo pra isso. Eu tô falando da questão do erro de arbitragem crasso, que é o principal da parada. Então, assim, eu acho que também existe um peso maior, porque, obviamente, o Flamengo vende pra caralho. O Flamengo... Tem mais gente pra reclamar. Os programas... Eu acho que é basicamente isso. Pra caralho, não. As programas Mas não de dá pro debate... Matheus achar... Matheus não falou nada, tá que vendo? nunca existiu Tá isso, vendo? que é a primeira vez. Aí, Não, mas ninguém falou que nunca existiu. Abriu um comentário citando erros contra outros times. Ô, vagabundo, Então, né? Aí os programas de debate vão vender a questão da arbitragem, vão falar que é o absurdo, um dos maiores absurdos da arbitragem, o caralho, a 4 vai juntar isso tudo. Sendo que é assim... De novo, o Flamengo ontem não inventou a roda. O Flamengo ontem, como o Phil muito bem lembrou, tem um lance do Plata, que ele realmente poderia ser expulso por aquele lance. Sim, e o primeiro amarelo dele não lance inventado. Você não estaria achando um absurdo a expulsão do Plata? Você estaria estaria. puto com o Plata? Você estaria puto com o Plata. Não dar uma entrada daquela. Não estaria achando absurdo. Não estaria. Assim, é só esse ponto que, tipo assim, parece que às vezes rola esse... alvoroço todo nos lances pro Flamengo, porque o Flamengo vende. Porque o Flamengo amassa e o caralho é quatro. Então, assim, a gente entende... Qualquer clube que estivesse no papel do Flamengo ontem estaria todo mundo falando. Não, Os seus próprios torcedores, a mídia do seu estado e a mídia nacional. Mas o ponto... Como tá acontecendo? Tô vendo aqui, mano, pessoas que não defendem Flamengo, que fazem o que você faz geralmente nos programas. Flamengo, estão todo mundo mas aqui tá todo usando mundo palavras, tá de acordo aqui. E usando adjetivos fortes. Não, mas se alguém... Mas todos estão de acordo sobre isso. Então, assim, não é uma questão do bundinho do Flamengo, que não sabe ser roubado. Eu entendo essa narrativa no meio das torcidas. Eu não entendo isso no meio da imprensa. Aí eu não entendo. Mas aí... se alguém disser, porra, não é foi roubado, é brincadeira, né? É isso que a gente tá falando sobre a questão da teoria da conspiração ou não. Mas o ponto focal da parada. Mas aí, só um negócio pra contextualizar em relação à narrativa, né? Por exemplo, quando o Flamengo... Eu até falei ontem na transmissão, eu cansei de ver o Flamengo pipocar em Libertadores da América. Cansei. Assim, há muita loucura, vezes. 2012. Então, assim... Você cansou, amigo. E assim, por exemplo, o Rizek esteve aqui e falou sobre como as manchetes no Flamengo e no Botafogo, por exemplo, em Taça Guanabara... Opa. Eu não tinha visto isso aqui, não. O técnico falou sobre isso na coletiva. Técnico? Técnico do Domingos. Ele me disse, o lateral está amarelado. Ele me disse, o lateral está amarelado. Aí é o batom na cueca. Aí é foda, cara. Aí não. Mas eu acho que isso é mais uma comprovação que não é a teoria da conspiração, porque o cara falou na parada. Mas, gente, é igual, cara, ele o exemplo, assumiu o exemplo é igual do Luiz Araújo. Será que não vai falar normal no meio do futebol? Irmão, tá com amarelo, vou expulsar essa porra, hein? Então, Será que eu não é acho... normal? Eu acho que é normal o árbitro de campo. Sinceramente, eu já vi algumas vezes, por exemplo, o pessoal falava do Weber Roberto Lopes. Você tá com amarelo, vai expulsar. Uma coisa é você falar pro jogador, eu sou o árbitro do jogo, e eu viro você, Matheus,
Mais uma, a próxima eu vou te colocar pra fora. Isso é normal. O Godoy falava. Isso é normal, isso é do futebol. O quarto árbitro, brother. O quarto árbitro é tipo assim, quando ele chega no técnico, é algo estratégico, Não, né? e não é só um aviso assim, ó, vai tomar o cartão. É uma conversa, uma resenha. Chama o auxiliar, vamos conversar aqui, ó. Imediatamente vai tomar ele o olha cartão. pro banco, Então, assim, acelera. A cena é grotesca. A cena é grotesca. É grotesca. Só que eu acho que isso também corrobora com o que o Phil tá falando. Por exemplo, se fosse algo de teoria da conspiração, de tipo assim, estão querendo salvar os times argentinos, o nosso técnico não chegaria numa coletiva e assumiria o que aconteceu, né? Não, ele jamais faria isso. A teoria da conspiração também não tô nela, não. Não tô. Eu acho que a arbitragem é muito ruim. A fala do técnico completa, né, tirando a manchete, é que essa resposta do quarto árbitro foi porque o banco do Estudiantes tava achando que o cartão era pra um jogador e ele veio dizer que era pra outro. Ele tá dizendo aqui, né? já muda o contexto. Tá falando aqui, nós achávamos que o cartão era pro Farias, E aí, assim, e aí ele veio dizer assim, o cartão é pra fulano, E aí tá faz amarelado. sentido que ele tá explicando, de repente, qual o lance que foi o amarelo aquela hora ali. E aí aqui na nota diz que... Aí na nota explica que os jogadores do Flamengo dizem outras... E aí seria a outro tipo função de do quarto discurso. árbitro essa. Aliás, seria a função. de- O cara tem amarelo, quem tem amarelo? Aí Quem outra tem amarelo é o aí vai ficar lateral aquela ali. narrativa do banco do Flamengo falando um negócio, o técnico do Estudiantes falando outro. Agora, o que eu tava falando em relação a isso de reverberação e de narrativa. Muito possivelmente vocês não vão lembrar, mas quando, por exemplo, no dia seguinte às eliminações do Flamengo, ou até derrotas do Flamengo, a posição de manchete que tinha no Globo.com, no Lance, enfim, quando você abria os portais, era Flamengo eliminado de novo, veja memes. Era assim. Era vexame. Vexame. Não, era meme, vira meme. Então, assim, é uma questão que eu entendo quem reclame e dou até razão a quem reclame e principalmente quando dois times ocupam feitos iguais. E a gente tem um exemplo disso na Libertadores da América. O Flamengo foi campeão em 19, o Fluminense em 22, né? O Fluminense foi campeão em 23 e o Botafogo em 24. Eles têm que ter o mesmo holofote. Sim. Isso aí eu sou totalmente favorável. Acho que é justo, até porque, independentemente do tamanho da Campeão torcida... é campeão. E outra coisa, são times de camisa. É diferente se o Paulista de Jundiaí é campeão da Copa do Brasil e se o Vasco é campeão da Copa do Brasil. É diferente. Não tem como dizer, é diferente. Então, assim... Só que na repercussão, quando o Flamengo se fode, também é na mesma proporção. Então, peso. O que eu sou contra é... Porra, se o Fluminense ganha a Libertadores, aí alguém vai falar... Fluminense ganha a Libertadores esvaziada depois de... Entendeu? Depois do Flamengo ser eliminado. Isso aí não existe. Isso não existe. Se alguém fez isso... Ou, por exemplo, muitas vezes eu ouvi... Fluminense ganha a Libertadores mais fácil da história. Pô, pra caralho. Não pra era caralho, assim? pra caralho. Tinha uma narrativa dessa. Pra caralho. É isso aí que é absurdo, porque aí você desmereceu o feito gigante de uma equipe que tá conquistando um título inédito da maior competição da América do Sul. Agora, quando o Flamengo se fode, é que eu falo, o peso também, mas Aconteceu doído. também na Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense, até certo ponto, que eliminou a Inter de Total. Milão. E aí o Flamengo, que perdeu pro Bayern de Munique, recebeu um peso muito maior do que a vitória do Fluminense. Então, assim, isso acontece. Cara, assim, vamos lá. Eu até falei numa resenha nossa ali, não vou falar o nome da pessoa porque eu não tenho essa autorização e o cara tá nativo ainda. Mas eu trabalhei com um cara que não deixa de ser um expoente da comunicação, e ele falava abertamente na redação. Gente, destaque pro Flamengo, porque é o momento da gente chamar a audiência. Isso é uma realidade, gente. Por mais que você queira brigar contra isso, vocês ficam de mimimi, não é. Isso, eu tô falando de bastidores de uma redação, e que duvido que era só aquela redação de uma emissora forte, onde você tinha essa orientação. Isso acontece. Aí vamos lá. Hein? Aí vamos lá. Também tenho vivência de redação e já vi na redação de uma concorrente da sua redação. Isso. Verdade. Já viu? Assim, olha Vascão. Porque, cara... Cara, assim, falta o torcedor entender. Acho que foi o Lance que falou. Primeiro tudo que é o mercado é negócio. Uhum. Nesse momento em que a emissora onde o nosso Azevedo estava, e era de fato um apoio e uma narrativa para o Flamengo. Uma busca de audiência, de buscar a massa da galera. Qual é a outra massa do Rio? Segunda massa, a massa é o Vasco. A concorrente fez o que? Abraçou o Vasco. Verdade. E foi uma briga. Inteligente, né? E foi uma briga. E aí deu sorte
Coincidiu, concorrente né? deu sorte porque o Vasco, nesse momento, foi melhor do que o Flamengo. Não, viveu o melhor Viveu a período melhor do fase. E sistema. aí, a concorrente acabou conseguindo até, depois de um tempo, passar a Tupi Globo, né, gente? Falando de Globo Tupi. E um lado abraçou o Vasco. Mas e no era meu caso não onde foi. o Eurico falava. No meu caso não foi nem a Globo, foi a Rádio Bancária. Ah, tá bom. Era mais pra frente. Esse acontecimento que eu vi foi antes de... foi mais atrás. Mas acontece. Se, por exemplo, algum momento aqui, uma fase tenebrosa dos clubes do Rio, vamos dizer que agora essa fase do Textor, o Textor não fosse tão alucinado de ficar mudando tudo, tivesse uma consistência e todo mundo aqui no Rio baixasse, o Botafogo foi só. E uma coisa que parece absurda, porque o Botafogo é sempre um pratinho feio. Quem trabalha aqui, quem trabalha em redação de TV, de rádio, de revista, é sempre o repórter estagiário faz o Botafogo, o repórter, sempre assim. E é fato. O Botafogo seria o contrário, seria quem dá a primeira matéria do jornal, a primeira matéria do destaque. A gente brincava ganhando tudo. A gente brincava aqui do Charla de Quinta quando começou, que era o Botafogo, não era nem o Botafogo de 24, o Botafogo de 23. Disparando e tal, e teve um jogo, tem uma rodada que o Botafogo jogava na segunda-feira, o Flamengo jogou no domingo, empatou. Uma crise do caralho do Flamengo. Ele falou, vamos botar a manchete assim, Flamengo empata e encurta a distância pro Botafogo para 13 pontos. Agora, eu já vi, por exemplo, aí é o exemplo da Fla Press. Eu já vi de dentro da redação do Lance, quando eu era estagiário do Lance. Lembram de 2006, Taça Guanabara, primeiro jogo da final, Flamengo e Madureira, 1-0 Madureira. 7. Era o time do Madureira, 2007, né? É. Que era o Madureira, que era um Jair. bom Madureira de Jair e tal. Méritos para a palavra do Jair. Flamengo com um time ali, mas tinha um exemplo... Perdeu o primeiro jogo. Perdeu 1-0. E aí eu sou lá na redação... Primeiro clichê quase já na máquina pra sair, a manchete era uma manchete porrada no Flamengo, assim, não era nem exaltando o Madureira, mas era vexame, sei o que lá. Quem chega antes de imprimir do Maracanã? O dono, o Walter, com os seus filhos de Mengão, chega, sobe direto pra sala dele, com o nome, se ouve um barulho de pem. Parou a máquina. Parem as máquinas. Literalmente parem as movimento máquinas. da redação. É o do nome mesmo, porque aconteceu um fato, pô. Na mesão, quem mandava? Beto e nosso Arnaldo Tironi, Arnaldo Godoy. editor executivo do... Parou, pô. Aí a galera já fica assim, ih, caramba. Parem as máquinas. Nova Carpa, hein? Ainda dá. 1-0 pro Madureira. Ainda dá. Aí a foto da torcida. É um negócio, cara. O cara chegou e falou assim, tá maluco? eu acho que eu tem, quero né? capa motivado pra comprar essa porra aí na banca. Não quero capa pra baixo, não, mano. Pô. Eu acho negar a Fla Press loucura, né? Quem achar que não existe, que não existe essa boa vontade da imprensa pra cima do Flamengo. Mas quem não entender isso também, que é um negócio, cara... Eu discordo. Também, Na hora que a gente eu quero faz- uma utopia, achar que a imprensa vai ser 100% isenta, porque tem que vender jornal, tem que vender notícia. Porque tem que... a imprensa é feita de pessoas. Pessoas não são 100% isentas. E outra coisa, eu acho que existe Fla Press e acho que existe em São Paulo a Corinthians Press. Convivi muitos anos com meu amigo caralho! palmeirense. E eu até, na hora que eu falei com o Rizek deu a opinião dele. Não, isso vem do palmeirense se sentir perseguido por causa da colônia e tal. Porra, os palmeirenses odeiam a imprensa e os moleques só falam, não, é tudo pra gambá, é tudo pros gambá, é nojento. Televisão. E assim, você sabe. Como é a torcida de São Paulo? Então. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!